E, de início, nós precisamos que a doutora Julieta Carricão de Fripp utilize a palavra, e fazemos esse pedido, e faça a sua exposição. Doutora Julieta. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, mais uma vez, a iniciativa da Assembleia Legislativa, através do deputado Pedro Ruas, presidente da Comissão Especial de Cuidados Paliativos, que foi criada com a intenção de potencializar e materializar uma política pública para todos no nosso estado do Rio Grande do Sul. Gostaria de fazer uma brincadeirinha aqui com o nosso colega Santiago. Estávamos pela manhã lá em Rio Grande, e o símbolo que o Santiago utiliza para os cuidados paliativos, e que também é bastante disseminado e universal, é o girassol. As mesas estavam lindas, com aqueles arranjos de girassol, que foi nos presenteado ao final da audiência, e nós trouxemos as mãozinhas da Cuidativa, porque esse é o nosso símbolo, porque a gente não faz cuidado paliativo sozinho, e essas mãozinhas realmente representam o que estamos construindo aqui no município de Pelotas, inclusive para potencializar e ajudar a criação dessa política pública. Outro informe que eu gostaria de dar é que, coincidência ou não, exatamente um ano foi realizada a audiência pública sobre cuidados paliativos lá em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, no dia 30 de agosto de 2017, e quem me fez lembrar disso foi o Facebook, já compartilhei, aliás, e hoje estamos aqui realizando uma audiência pública com um caráter muito mais organizado e um caráter já praticamente finalístico, deputado, porque a partir do momento que se cria uma comissão especial, o objetivo final, a meta é o quê? Fazer com que aquilo vire política pública. E já foi realizada a primeira audiência pública em Porto Alegre, no Hospital das Clínicas, agora pela manhã em Rio Grande, hoje em Pelotas, e eu acredito que pelo menos mais 3 municípios do nosso estado do Rio Grande do Sul. 4. Para justamente fazer o que estamos fazendo aqui, mostrar as experiências de serviços que já existem, para que a gente possa garantir que boas práticas e boas experiências em cuidados paliativos possam ser capilarizadas para todos os nossos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, é isso que eu queria dar de informe, e gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa experiência aqui de Pelotas. Pode passar o primeiro slide, Fábio. Então, o conceito de cuidados paliativos pela Organização Mundial da Saúde, ele traz a importância dessa área do conhecimento como uma estratégia que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas que apresentam doenças que ameaçam a vida. Deve ser ofertado o mais precocemente possível, atentando aos aspectos físico, emocional, social e espiritual, cuidando do paciente, da sua família e estendendo, inclusive, para a fase do luto. Próximo. Então, no Brasil, nós temos cerca de 200 milhões de habitantes. Destes, cerca de 75%, 1.200.000 pessoas morrem por ano por doenças crônicas. E, portanto, precisam de cuidados paliativos desde o momento do diagnóstico, como o próprio conceito da Organização Mundial da Saúde traz. Então, próximo. No Brasil, infelizmente, diferente de muitos países desenvolvidos, da Europa, Estados Unidos e Canadá, não possui política pública regulamentada. E por não possuir política pública regulamentada, não existe financiamento, por exemplo. Então, as experiências que se tem hoje no nosso país, elas são pontuais por insistência de profissionais da área da saúde, principalmente, para que isso aconteça, ou por insistência de alguns gestores que entendem isso como importante para qualificar o cuidado em saúde. Então, o nosso país não possui isso. Inclusive, se tivesse, facilitaria o acesso a medicamentos. Vereadora Fernanda Miranda, só para destacar, porque tu é a única vereadora aqui. Então, infelizmente, as pessoas elas enfrentam uma via sacra, Belete, para ter um acesso a uma morfina, por exemplo. As pessoas têm dor, a gente já sabe que dor forte tem que usar um medicamento chamado morfina. Ele existe no sistema público de saúde, mas para a pessoa chegar na morfina é uma via sacra, uma verdadeira via sacra. Porque hoje só pode pegar o remédio lá na 3ª coordenadoria, porque é assim que é o fluxo organizado. Então, o que nós queremos através dessa política pública, Santiago? Capilarizar aquilo ali lá para o UBS. Então, o Santiago, que atua numa unidade básica de saúde, ele entende que essa pessoa precisa usar morfina, ele já prescreve na hora e já dispensa lá na hora.
não complica a vida do usuário que já sofre por causa da sua doença, né? Então, se tivesse política pública, isso iria melhorar. Desculpe que eu estou com uma faringite. Outra questão que é fundamental, né? Nós temos uma escola de saúde pública no estado do Rio Grande do Sul, que me parece que está sucateada, né? Eu acho que precisamos melhorar essa estrutura da escola de saúde pública, porque ela pode, inclusive, ajudar na formação. Só para dar exemplo, que eu sou da área médica, são cerca de 200 faculdades de medicina no país inteiro, 230, e só 5, 6, no máximo 10, possuem disciplina de cuidados paliativos. Então, os nossos médicos, eles não têm formação em cuidados paliativos, e, portanto, não enxergam a necessidade quando eles estão atuando em diferentes cenários assistenciais. Próximo. Então, em vista disso, né, como não tem política pública, não tem formação, o resultado é esse. As pessoas morrem muito mal. Existe uma péssima qualidade de morte no nosso país. Esse ranqueamento ali foi feito em 2 ocasiões por uma revista inglesa que ranqueou os países do mundo inteiro. O Brasil, em 2010, de 40 países, estava na 38ª posição. Primeiro lugar, Inglaterra. Brasil, 38ª posição. Quando o estudo foi feito de novo, 5 anos depois, o Brasil passou para a 42ª posição. 42 de 80 países. Então, piorou. Precisamos de política pública. Próximo. Então, por que cuidado paliativo, né? Eu já dei o conceito ali da Organização Mundial da Saúde, porque nós precisamos controlar a dor total. O que é dor total? É uma dor que dói tudo, né? Dói o físico, o emocional, o social e o espiritual. Pessoas que fazem cuidados paliativos, Fernanda, aqui a Fran, a Isabel, né? Sabem da importância da interdisciplinaridade para cuidar de pessoas que precisam de cuidados paliativos com doenças crônicas. O médico, o enfermeiro sozinho não consegue dar conta de tudo. Nós precisamos de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, capelão, terapeuta ocupacional, diferentes áreas, assistente social, diferentes áreas do conhecimento, para atentar às necessidades que são singulares daquela pessoa, para controlar e amenizar o sofrimento focado na dor total. Próximo. Então, além desses profissionais, nós precisamos pensar em lugares onde essas pessoas podem se tratar. Porque se uma pessoa recebe diagnóstico hoje de uma doença grave que ameaça a vida, ela não vai precisar de um leito no hospital de imediato. Ela vai precisar de um outro lugar para acompanhar a evolução da doença, que não tem cura, no caso da situação fora de cura. Então, ela precisa do quê? De um cenário ambulatorial, que ela possa consultar pelo menos uma vez por mês, para que ela possa ser acompanhada e protegida para precocemente intervir e não deixar essa pessoa sofrer por qualquer uma dessas dimensões. Isso é um dos cenários. Na medida que essa pessoa piora, ela precisa de outros locais para se tratar. E o cenário da atenção domiciliar, como é a nossa vocação aqui em Pelotas, ele se presta e faz uma baita diferença, porque ele cuida das pessoas dentro da casa delas. Então, a pessoa que tem uma doença grave, ela pode ser cuidada pela equipe multiprofissional em domicílio. Então, nós temos aqui a nossa experiência do PID, né, que a Isabel é enfermeira do PID, nós criamos o PID em 2005, ele está situado hoje, sediado no Hospital Escola da UFPEL, e o programa Melhor em Casa. Então, são 160 pacientes cuidados em domicílio e cerca de 50% deles precisam de cuidados paliativos, juntando os 2 programas. E lá, nesse local, cerca de 60 profissionais trabalham com a maior excelência no sentido de resolver as necessidades desses pacientes. Bom, às vezes a gente não consegue continuar o cuidado em casa, porque essa pessoa ela começa a piorar do ponto de vista do desenvolvimento da doença e desenvolvimento de novos sintomas, e ela precisa... Pausa. Chegou um atrasado aqui, deputado Pedro Ruas. O Floresmar pode compor nossa mesa, já foi chamado, representando os voluntários, uma honra que compõe aqui a nossa mesa. Ah, está aqui, ó, Floresmar. Está ali, ó. Ah, é uma situação de trânsito. Espera aí que a TV Câmara está filmando. Obrigado. É a pressa, né? Porque a gente quer chegar na hora. Bom, então sobre essa questão dos cenários assistenciais, nós idealizamos aqui em Pelotas
na verdade não é algo novo, mas é algo que é muito comum nos países desenvolvidos, a estruturação de um hospice. É como se fosse um hospital, né, exclusivo para pacientes em cuidados paliativos. Esse projeto, desde 2008, a gente já vinha com essa coisa idealizada, mas não havia recursos, né? Então, em 2014, a obra começou, né? São 16 leitos previstos para essa estrutura de hospice. Já era para estar pronta a obra, foi investido cerca de 3 milhões de reais. Infelizmente, faz um ano que ela está parada, né? Então, nós estamos nos empenhando para que a universidade possa, de alguma forma, investir os 20% que falta para a gente poder ter essa estrutura de excelência para cuidar dos nossos pacientes, que muitos deles morrem lá no pronto-socorro, porque não tem outro lugar que possa controlar os seus sintomas. E o pronto-socorro não é o melhor lugar para isso, né, pessoal? E, por fim, a unidade cuidativa, né, que agora eu vou falar um pouquinho para vocês, que é um espaço justamente para oportunizar mais qualidade de vida, né, independente da doença, independente da fase da doença que a pessoa se encontra. Pode passar. Aquela imagem, volta um pouquinho, Fábio. Só para aquela imagem satélite lá é a laneira, tá? Então, onde a gente tem a unidade cuidativa é aquela circulada em azul e em verde também. E lá atrás está a obra do hospice. Então, vejam, são 3 prédios alinhados que a gente vai proteger os nossos pacientes, dependendo da necessidade, ele migra de um lugar para outro. Próximo. Então, na nossa cuidativa, temos a preocupação de ofertar, então, esse cuidado paliativo o mais precocemente possível. E, nesse espaço, nós temos um ambulatório que se chama ambulatório com o objetivo de zerar a dor total. Ali, temos profissionais de diferentes áreas da saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeuta, nutricionista e dentista. Então, os pacientes consultam através de agendamentos eletivos. Próximo. Temos uma área que é de vital importância, ela se situa no prédio da frente, aquele que estava marcado em verde, que é a nossa área de reabilitação física. A gente sabe, pelos estudos, né, que quanto mais precocemente tu faz essa pessoa realizar atividades físicas, mais tu garante questões fundamentais, como, por exemplo, alívio da dor, mais autonomia. Então, uma pessoa que recebe diagnóstico de câncer, se ela ficar confinada em casa, só fazendo quimioterapia, ela vai perder muita massa muscular. Ela precisa fazer atividade física para que ela tenha mais energia, inclusive mais apetite, porque isso é um ciclo vicioso. Quanto mais parado, mais cansado, menos fome. Então, nós precisamos expor essas pessoas à atividade física. E a fisioterapia é fundamental também para sintomas de dor, como, por exemplo, né, dos nossos pacientes com doenças neurodegenerativas, doenças crônicas em geral, que hoje se beneficiam muito desse espaço. Gostaria de destacar a presença aqui da senhora Romilda e do senhor Pedro, que são presidente e vice-presidente da Associação dos Portadores de Doença de Parkinson, que frequentam muito esse espaço da nossa reabilitação, que além daquelas 3 áreas do conhecimento, também tem a musicoterapia, que ajuda muito na reabilitação da voz. Então, a Fernanda Hugnon, que vai falar em seguida, né, é uma guerreira nossa lá da unidade cuidativa, que contribui muito nessa área da reabilitação, terapeuta ocupacional. Próximo. Temos as práticas integrativas e complementares, que já são muitas delas regulamentadas no SUS, e lá nós temos todas aquelas ali, com maior ou menor intensidade, com maior ou menor frequência, mas temos em parcerias com projetos de extensão, parcerias com voluntários, essas práticas, acupuntura, meditação, arte-terapia, reiki, dança circular, plantas medicinais, grupos de enlutados e de cuidadores, paisagismo, hortas, ayurveda, musicoterapia e terapia comunitária integrativa. Então, aqui é a nossa, digamos, a nossa pérola, né? Então, no sentido de dar mais qualidade de vida para as pessoas. Porque eu, como médica, eu não prescrevo, vai fazer dança circular 2 vezes por dia, ou vai meditar 1 vez por semana. Não, a gente não prescreve, a gente mostra as possibilidades, e aí essa pessoa vai olhar aquilo que ela gosta, que tem a ver com a sua biografia, inclusive, aquilo que lhe faz sentir bem, ela acaba, então, aderindo, e nós oferecemos isso, a maioria delas de forma livre, mas algumas com um agendamento prévio. Próximo.
Também na cuidativa a gente se preocupa com felicidade, com bem-estar, com estar de bem com a vida, né? E só porque a pessoa tem uma doença crônica ou porque a pessoa está cuidando de uma pessoa doente, não significa que ela tem que estar em luto antecipatório. Ela precisa se distrair. Então a gente oportuniza também possibilidades como festas, atividades integrativas, né? Então toda vez que tem uma festa, uma época temática, a gente proporciona Dia das Mães, Natal, Páscoa, Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, né? Então ali embaixo tem uma ação, a gente já faz parte do circuito da Orquestra Jovem do SESC, né? Então eles tocaram lá na nossa cuidativa, e isso faz uma maior diferença, né? Então as pessoas se inserem e elas se sentem bem naquilo que elas estão realizando, inclusive com protagonismo. Próximo. E gostaria de destacar, por fim, as nossas fortalezas cuidativas, pode passar, que são justamente os nossos voluntários e a nossa comunidade em geral, né? Então, gostaria de parabenizar as nossas voluntárias que estão aqui presentes. A maioria delas atuam na oficina de arte e terapia. E tem aqui a Cleni, a Ivonete, o seu Pedro, né? Se eu esqueci de alguém. Enfim, então elas, além de trabalhar ali na oficina de arte e terapia, elas organizam todo o acolhimento dos pacientes que chegam lá. Então elas acolhem o usuário depois que ele faz a fichinha, e eles ficam ali na sala de espera, tomando um chazinho, comendo uma bolachinha, uma fruta da época, enfim, e começam então a interagir com as nossas voluntárias, que algumas são cuidadoras de pacientes que faleceram e que estavam na atenção domiciliar. Então, os nossos voluntários hoje são uma fortaleza, e nós, através delas, pode passar, estamos desenvolvendo o projeto Embaixada Cuidativa. O que é embaixada? É um lugar que tu acolhe pessoas. E na Embaixada Cuidativa, por ser regional, nós queremos acolher pacientes da região. São 25 municípios da região que vêm se tratar em Pelotas, quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, né, Belete? Sabe quantas pessoas sofrem? Elas saem 4, 5 horas da manhã dos seus municípios de origem, do deputado Pedro Ruas, e ficam aqui em Pelotas, fazem o procedimento, quimioterapia ou radioterapia, e ficam pelas praças, pelos botecos da cidade, sofrendo por dor ou por outras intercorrências, até 5, 6 horas da tarde para voltar para o seu município de origem. Então, nós queremos ali constituir a nossa embaixada cuidativa no pavilhão todo, sem um muro, para receber essas pessoas que possam passar o dia lá, e os municípios da região, com certeza, vão ajudar a dar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, um chazinho, uma bolacha, que a gente já está recebendo muita coisa lá, para que essas pessoas tenham um espaço digno para aguardar o tempo de voltar para casa. Então, mais uma vez, elogiar as nossas voluntárias da Embaixada Cuidativa. Próximo. Outra fortaleza são os nossos estudantes. Estamos aqui com 3 professoras, né? A importância de levar isso para o meio acadêmico, né? Então, estudantes de diferentes áreas de conhecimento, de alguma forma, se inserem também nesse espaço. Estudantes de medicina, de psicologia, terapia ocupacional, nutrição, enfermagem. Então, de alguma forma, se inserem através da liga ou através de estágios voluntários e também estágios curriculares. Próximo. Outra fortaleza é a criação do nosso Instituto Cuidativo, que está em vias de concretizar, né, onde a gente vai poder viabilizar a captação de recursos, porque precisamos de apoio da comunidade para terminar, inclusive, essa obra do hospice, que falta só 20%. Então, se a universidade não tiver condições, nós vamos atrás de recursos dos empresários dessa cidade, dessa região e desse estado, para ajudar a concluir essa obra, que será a primeira experiência do país em uma universidade 100% pública. Próximo. E só para lembrar que esse ano, cada ano tem um tema do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. Este ano o ano passado era pessoas que sofrem não podem ser deixadas para trás. E esse ano é eu importo. Os pacientes importam. E se eu importo, tem que ter política pública para mim. É isso. Obrigada. Então, gostamos muito de ouvi-la, Dona Maria Terezinha, também podendo optar pela tribuna, evidentemente, como é o caso, me parece. Fique à vontade, por favor. Boa tarde a todos e a todas. É a primeira vez que eu venho numa tribuna, mas o que eu não faria pela unidade cuidativa, acho que muito pouco da população conhece a unidade cuidativa. Então, como eu sou funcionária aposentada, eu sou sócia da ZUFPEL. Então, foi através da ZUFPEL
que a unidade cuidativa estava enfrentando vários problemas, e a nossa coordenadora da época, Maria Tereza, falou sobre a unidade cuidativa, e que nós fôssemos lá conhecer o trabalho e a necessidade que tinha naquela unidade. Bom, aí passou o tempo. Daqui uns dias o Florismar postou alguma coisa no Face sobre a unidade cuidativa, que ia ter uma reunião, foi depois que fechou, que eles colocaram o muro. Aí eu coloquei para o Florismar, estamos juntos. Então, a partir dali, eu comecei a me inteirar na unidade cuidativa, com muita dificuldade de tudo, porque lá é 100% SUS, nós não temos nada da reitoria, eles não contribuem com nada para a unidade cuidativa. Já eu inteirada lá, por casualidade, não sei, um dos meus irmãos apareceu um câncer repentino de intestino. Então foi através dali, depois que a gente fez a cirurgia, e a gente foi para a unidade cuidativa. Graças a Deus nunca precisamos mais para ir no PS. Qualquer problema que tenha, ele está sendo tratado ele foi tratado pelo Melhor em Casa, está sendo tratado com psicóloga, enfim, agora passou para psicoterapia, porque a depressão dele, em virtude dele ser ostomizado, não conseguimos combater. Então, ali é o meu chão. E a gente vê, em função de tudo aquilo ali, as dificuldades, vê o hóspice com as paredes levantadas, não sei quanto tempo vai ficar aquilo ali. Esses dias eu comentei, eu acho que eu não vou ver o hóspice funcionando. Mas aí o tempo passou, o deputado Pedro Ruas foi na cuidativa e agora estamos juntos. Então, eu estou enxergando uma luz no fim do túnel. Então, acredito que aquilo ali agora, daqui para frente, vai funcionar. E aí eu acompanho meu irmão no Serum, nas quimioterapia. Então, às vezes, tem pessoas que vêm 4h30 da manhã, saem da Jaguarão, Bagé. Aí a gente pergunta, e agora? Que aí fez a quimioterapia, consultou, às vezes 2, 3 horas, agora eu tenho que ficar esperando o ônibus vir de Rio Grande. E aí eles ficam ali, ou na calçada, ou vão para a praça. Então eu acho que a unidade cuidativa, a gente tem urgência em que ela vá para frente, em que o hóspede fique pronto. E eu vejo ali as pessoas que são atendidas ali, carinho, todos têm carinho, os enfermeiros têm um carinho especial, eles são tratados diferente. E como eu vou em diversos lugares que eu acompanho ele, eu vejo a diferença. Inclusive nos médicos, porque tem médicos que a gente chega e nem dizem boa tarde. Ali o atendimento é 10, que o ideal seria para todo o paciente. Porque quem vai para uma consulta não vai para visitar o médico. Ele vai porque ele está debilitado. Então, é nesse momento que a gente precisa de acolhida, que a gente precisa de carinho e de atenção. Então, é por isso, é para a cuidativa que eu estou aqui e que eu vou seguir em frente enquanto puder. E conto com a sua ajuda, deputado Pedro Ruas, e que a gente vá para frente e que consiga concretizar esse sonho. Que para mim estava sendo um sonho, mas eu acho que vai se tornar realidade. Então, desculpem alguma gafe, eu nunca usei uma tribuna, mas o que a gente não faz por uma grande causa? Dos servidores da Universidade Federal de Pelotas, a SUFPEL, técnica em assuntos educacionais da UFPEL e doutora em educação ambiental. Eu queria também oferecer a palavra e que escolha a tribuna, claro. Uma alegria ouvi-la, por favor. Bem, boa noite a todos e a todas. Em nome da Coordenação Geral do UFPEL Sindicato, que representa a categoria dos servidores técnicos administrativos em educação da UFPEL,
Eu agradeço ao convite realizado pelo deputado Pedro Ruas, presidente da Comissão Especial de Cuidados Paliativos da Assembleia Legislativa, e já de pronto agradeço o seu engajamento nessa luta que para nós é tão cara. Na pessoa do deputado, eu cumprimento e saúdo aos demais membros da mesa, aos presentes nessa audiência e aos telespectadores. E na pessoa da colega Julieta Frippe, agradeço a todos aqueles e aquelas docentes, técnicos e técnicas, alunos, pacientes, familiares, amigos, gestores, homens e mulheres de mandato, associações, sindicatos e demais envolvidos que têm se dedicado à manutenção e fortalecimento da atenção integral e cuidados paliativos na UFPEL, com vistas à constituição de uma política pública na área. Alguns poderiam questionar, acerca dos interesses de um sindicato em se fazer presente nessa audiência pública e de ser integrante, da Frente Mista em defesa do Centro Regional de Cuidados Paliativos da UFPEL. Pois bem, reconhecendo o caráter pedagógico, de uma audiência pública, eu vou tentar prestar esclarecimento para essas possíveis dúvidas. O ASUFPEL Sindicato recentemente completou 39 anos. Uma história de lutas pela abertura e consolidação da democracia, pelas eleições diretas, pela Constituição Federal de 1988, pela garantia da universidade pública, gratuita, laica, inclusiva, com qualidade social e compromisso ambiental, por melhores condições de trabalho e salariais para toda a classe trabalhadora e contra o neoliberalismo que para nós mercantiliza a vida, a educação e a saúde. Prezado deputado, neste mês de aniversário, nós estivemos, através da UFPEL, sindicato, empenhados nas lutas pela manutenção das condições de qualificação das nossas categorias na UFPEL, pela isonomia de tratamento entre técnicos e docentes na UFPEL, pela garantia da database para todo o funcionalismo público, pela revogação imediata da emenda constitucional 95, que cortou os investimentos nos serviços públicos, notadamente na área da educação e da saúde. Estivemos trabalhando pela revogação da reforma trabalhista, pelo baixo aumento de preços ao consumidor, contra a entrega das nossas riquezas e privatização das instituições públicas, contra o projeto Escola Sem Partido, que para nós é escola com mordaça, pela justiça na distribuição das vagas de ingresso via PAV na UFPEL para aqueles oriundos de escola pública, pela reparação aos perseguidos pelo golpe militar de 64, contra o golpe político, jurídico e midiático de 2016 e pela defesa do Estado Democrático de Direito, através do lançamento do Comitê Lula Livre na UFPEL, e pela vida das mulheres, através da exigência de apuração e penalização dos envolvidos na fraude aos exames citopatológicos das usuárias do SUS em Pelotas e região, e, no mínimo, pelo imediato refazimento dos exames com segurança nos resultados para toda a população atingida. Refaça os exames, prefeita Paula. Pois bem, com isso, eu quero registrar que interessa ao nosso sindicato toda a luta pela defesa dos fundamentos da República Federativa do Brasil, estampados na Constituição Federal, entre eles a soberania nacional, a cidadania plena, os valores sociais do trabalho, o pluralismo político e a dignidade da pessoa humana. E os cuidados paliativos se inserem no âmbito da garantia da dignidade da pessoa humana, da rejeição ao descaso nesse momento de terminalidade. Também nos interessa a garantia das condições de trabalho e estudo para os técnicos e técnicas da universidade, assim como para docentes e discentes da UFPEL, que têm se dedicado ao tema sem o devido respaldo da atual gestão da reitoria. Assim como nos interessa a inovação curricular que a área de atuação em cuidados paliativos representa na formação dos futuros profissionais da saúde, no sentido de ruptura com o hegemônico modelo desumano de lidar com o paciente portador de graves doenças ameaçadoras à vida e seus familiares. Temos nos dedicado a essa pauta porque a saúde e a qualidade de vida são direitos da cidadania, forjados na luta da qual nós participamos ativamente, cabendo ao Estado garantir o acesso a esses direitos. Interessa-nos essa luta porque reconhecemos o nosso papel de servidores públicos e, por isso, estamos comprometidos com o cuidado da cidadania, com o cuidado e zelo às instituições públicas. Portanto, estamos engajados nessa luta, que hoje conta com tantos outros atores e com destaque e a importância da participação do deputado, desde que a democracia foi ferida lá no Hospital Escola, por ato unilateral da gestão, que abreviou o mandato da colega Julieta como superintendente eleita e colocou em seu lugar um cargo de confiança sem respaldo de eleições na comunidade do Hospital Escola. Para nós, da coordenação do sindicato, desse momento em diante, a unidade cuidativa, que estava em processo de consolidação na UFPEL, passou a ser alvo de descaso.
O muro, erguido na madrugada do dia 8 de julho de 2017, após a calorosa festa julina da Cuidativa, assim como tantos outros muros históricos, feriu o projeto que é uma semente e referência na construção de uma política pública para o cuidado integral, os cuidados paliativos. Não só para o paciente, mas para seus familiares. O muro, para nós, está na contramão da delicadeza necessária nesse processo de ressignificação da vida e da morte, desse momento de oferta de conforto e protagonismo ao paciente, familiares e amigos. O ASUFPEL tem chamado esse muro de Muro da Vergonha e da Intolerância. Desde então, estamos envolvidos nesse movimento em prol da atenção integral dos cuidados paliativos, incentivando e exigindo também do reitor da UFPEL a derrubada do muro e o apoio efetivo a esse projeto. Sem sinais concretos de resolução desse problema, o ASUFPEL Sindicato representou junto ao Ministério Público Federal, requerendo o restabelecimento das condições anteriores à colocação do muro, da vergonha e da intolerância. Em decorrência de todo esse movimento, que só cresce, e isso é um sinal de que ele é um movimento digno, a reitoria comprometeu-se publicamente em realocar os papéis colocados no lugar do cuidado para outro local. Os papéis eles devem ter a sua importância, é evidente que sim, mas não podem ser prioridade em relação à vida, em relação a esse momento tão delicado. Mas até hoje o muro está em pé, como uma marca física e também simbólica da atenção que a atual gestão da UFPEL confere ao tema. Apesar disso, a unidade cuidativa é reconhecida como referência em todo o Estado. E hoje nós vimos que é graças à luta coletiva e solidária pela sua manutenção. Para nós, o sindicato, amanhã há de ser um novo dia sem muro, com investimentos crescentes no Centro Regional de Cuidados Paliativos da UFPEL e na consolidação da área como tema especializado da saúde e na garantia da qualidade de vida e de morte. Por isso, abaixo o muro da vergonha e da intolerância. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Eugênia Antunes. Eu fiquei tão entusiasmado com a sua fala também que eu queria me filiar na SUFPEL.